Então a gente vê muito isso. Eu percebo aí, Regina, dois movimentos. Esse que você acabou de falar, eu lembrei agora, né, que, ou se você não aceita, né, você tem algum problema, né, você está sozinha, nunca te veio com ninguém, então você tem algum problema. É louca. E aí o outro lado também é quando você está no grupo com casais. As mulheres sempre ficam de olho, assim, pra você. Aí acha que você acha que vai roubar meu homem. Porque não é marido ou namorado, é meu homem, minha posse, é uma terra. Aí já tem os nariz torto pra você, porque você solteira no meio de casais, tem algo estranho, né? Não, tem, graças a Deus eu nunca tive problema com amigas assim, não, eu respeito muito. E eu sou uma das maiores defensoras de amigas, contou alguma coisa, fala assim, faz isso mesmo, isso aí, faz, o que você tá fazendo? Não, isso aí, porque os homens, eles se defendem, Sim. Eles se protegem, eles têm uma ética entre eles. Agora tem amigas que vão, eu até fiz um texto sobre isso, que é tu é periquita. Porque o que acontece? O cara, ele chega e fala assim, pô, tô traindo minha mulher. Aí o outro, caraca, tu é o cara, hein? Aí ainda bota lá em cima, né? O outro fala, tu é o cara, pô, sua mulher bonitona, dedicada e tal. Fecha contigo, né? Ou seja, a mulher fecha contigo, ele não. Sua mulher fecha contigo, tá ali e tal, não sei. E você ainda tem outra. Ainda manda uma pior, Mostra aí a foto. Aí o cara mostra a foto e ele fala assim, pô, ela não tem uma prima, não? Não tem uma prima, uma amiga? Apresenta aí, pô, ela é boa. Ainda elogia e ainda chama a mulher do cara de gostosa, a outra. E às vezes ainda chama a esposa também. Pô, sua mulher é boa, toda boa, não sei o que, você ainda tá pegando outra. Agora a mulher não, se diz amiga, e quando descobre que a outra tá traindo, fala assim, se meu marido descobre que eu tô andando com você tá pior que puta. A amiga faz isso, ou seja, a amiga não defende você, não quero você não, porque você é má influência, porque você vai prejudicar. Amiga, olha só, isso não é de, ainda bota Deus no meio, isso não é de Deus, porque você vai queimar no inferno, você tá traindo. Mas muitas das vezes sabe que o marido dessa amiga trai ela. Sim. Mas ele pode, porque ele é homem. Mas a amiga não, ainda fala assim, aí a amiga que tá traindo, bota assim, a gente não sabe a vida de cada um. Aí, quando sai, ainda fala assim, que puta que ela é, né? Não quero ela mais como amiga, não. Nossa, se alguém descobre que eu tô andando com ela, ela faz isso, eu sou igual a ela. Então, assim, nós mulheres, a gente tem que se policiar. Como assim? Por que os homens, eles conseguem ter... Eles têm uma ética, chega até a ser fofinho. Não, ele tá aqui assistindo futebol, mentira. Vai dormir aqui em casa. Chega a ser fofo, gente. Por que as mulheres não falam assim, não, ela tá aqui vendo a novela comigo? Ou, sei lá, a gente foi ver um filme, ela tá muito cansada, vai dormir. Por que a gente não tem essa proteção uma com a outra? Por que julga a outra? Amiga, você tá fazendo isso? Olha, isso não se faz. E outra coisa que aí vem aquela questão que o texto das bonecas fala muito. O que seus filhos vão pensar? Né? Se seus filhos descobrem, por que ninguém chega para o homem e fala assim, se seus filhos descobrem, o que vão pensar? Por que para o homem não tem isso? Aí o homem pode. E esse mesmo homem, ele quando rompe um relacionamento, ele sai de casa, não quer saber como que os filhos vão viver, que vai deixar, ele paga a pensão, tá ótimo. A pensão dá abraço, dá amor, bota para dormir, a pensão faz tudo isso. Bota para dormir, nina, criança, ouve o primeiro choro, dor de barriga, a pensão faz isso. Isso que você está falando, já discuti muito isso, porque é uma coisa que fica banalizada, fundamentalmente para o homem. E eu não estou aqui falando de nada de questão de moralidade, não, tá? Cada um faz lá o que bem entender da sua vida. Eu estou dizendo de um tipo de defesa, que é exatamente o que você está dizendo, em que o homem diz o seguinte, que esse negócio de fidelidade é uma moralidade cristã, que não tem nada a ver isso, e que essa é uma coisa normal, você ser casado e de repente ter um relacionamento fora, isso é normal. Aí eu paro e penso, bem, se é normal, e o homem fundamentalmente gosta de contar as suas vantagens, as suas histórias, né? Porque qualquer feito que a gente faz, a gente quer contar para as pessoas, não é? Digo, porque bem, senão não tem graça, né? O cara marcou o gol lá e quer contar como é que ele fez o gol. Então mesmo, foi mais bonito que o de Pelé. Então, aí o que eu digo é o seguinte, se é tão natural assim, você seria capaz de, no almoço com a sua família, você dizer à mesa que você teve esse relacionamento com essa mulher? Não vai dizer, aí é escondido. O outro lado, não é normal? E se a mulher for contar?
Como que reage? Como é que o marido vai ficar? Aí ele vai aceitar, não, foi só uma coisinha, porque ela me ama. Mentira. Mas Não, aí, mas não, mas aí o homem já muda de assunto radicalmente. Ele já entra para qualquer outra história porque não tem mais Não, mas tipo assim, argumentação. se você puxar isso numa roda que tem essa conversa, vão olhar pra você e falar assim, qual é, Paulo? Você tá quebrando a nossa ética. Eu vou pra você, né? Tá quebrando. Porque é uma coisa que eles foram encaminhados a pensar assim, alguém faz isso aqui, ele, epa, ô. Né? Sai Tá daí, jogando contra, reta, né? tá jogando Tá contra, jogando é contra. reta. Então a mesma coisa são as mulheres. Eu ainda vejo em algumas amigas essa relutância. Eu fico assim, gente, eu não estou dizendo que é para vocês fazerem, mas eu estou dizendo como que vocês se comportam quando vocês descobrem. Vocês não querem saber. A primeira coisa que tem que perguntar é, você está feliz? Aconteceu alguma coisa? O seu relacionamento está indo por água abaixo? Ninguém pergunta isso. Você é tratada bem no seu relacionamento? Que uma das coisas que eu mais ouço com relação a relacionamentos é, mas ele não deixa faltar nada em casa. Então você casou por comida? Tinha um amigo que eu morri de rir, que ele virou e falou assim, minha mulher tá... Ele tem mania de botar a mão assim, né? Minha mulher tá reclamando de quê? Eu não deixo faltar nada. E ele falando isso comigo, ouvindo aquilo, ele não deixa faltar nada, tem tudo do bom e do melhor, que não sei o quê. Eu virei e falei assim pra ele, você falando, dá a impressão de que nós mulheres viemos de uma ilha, todas magrinhas, peladas lá, esperando um homem vir de barco, né? Que é o momento que ele escolhe, aí tá uma mulher magra lá, toda esquelética, sem roupa nenhuma, e você olha, cruza os braços assim, quero levar aquelazinha ali, tadinha, tão magrinha, aquela ali. Aí você vai, veste essa mulher, bota a roupa, isso é isso que você quer dizer a ele? Não é isso que eu quis dizer. Cara, ela tinha uma família, ela tinha uma casa. Poderia não ser a casa que vocês têm hoje, mas era uma casa, era um lar. Você tirou essa pessoa de um lar, de uma vida, de uma situação. Então por que tudo é... Não, mas ela não deixa faltar nada em casa, ela casou por comida. Ela não casou por comida. Ela casou para ter um companheiro, um parceiro. Então, a gente vai vendo algumas situações, algumas coisas assim, que às vezes a própria mulher ela é inimiga dela mesma. Ou inimiga das outras mulheres, porque ela não levanta algumas coisas, não protege, igual muitos homens fazem. Né? Os homens eles têm uma ética, não está escrito em lugar nenhum, não tem registro, porque eles são tão espertos, não tem nem registro, mas já é deles, já vem acho que já vem no cordão ali, sabe? Já vem na estrutura deles, assim, ó, mentir, dizer que foi pro futebol, aí ao invés dele, dizer que foi pro futebol, já sai junto. E por que as mulheres, elas não têm essa, sabe? Não tem essa conduta com a amiga, com a mulher, e é com a amiga que eu tô falando, não é com a estranha, com a amiga. Ela é a primeira a derrubar a própria amiga. Por quê? E por que esse homem ele consegue botar esse amigo num pedestal, num patamar elevado, e por que essa mulher não consegue fazer isso com essa pessoa? Então, voltando, que é o que eu falo muito, né? Eu vou puxando, um pouco, vou costurando, que são assuntos que são interessantes, né? É sempre bom falar, que são coisas que a gente vivencia também. A Adriana, ela foi, eu até falo dela no livro, que a gente tem que ser grata, eu vou voltar, olha o tanto de caminho, né? E a gente, né, ter por obrigação, né? Mas você abre caminhos quando você faz isso. A Adriana foi a primeira pessoa que acreditou no que eu escrevia. Foi a primeira que leu, porque ninguém lia. Ela leu, sem eu ter falado nada, que ela puxou, na verdade ela puxou da minha cadeira, ela pegou aquilo ali, se ela não fizesse aquilo na marra, esse livro não estaria aqui hoje. Né? Então, ela foi uma das pessoas, eu até chorei nos braços dela, que ela foi na tarde de autógrafos. Eu mandei mensagem, ela foi, ela se virou, deu o jeito dela, que a vida dela é muito corrida, ela foi lá. E a gente foi naquele abraço tão gostoso ali conversando, e ela como sempre, tão gentil, ela disse assim, estou muito feliz por você, amiga. Você realizando suas conquistas, eu me sinto realizada. Aí eu falei para ela, isso aqui foi culpa sua, né? Porque eu não acreditava nisso. Então, dali, até chegar no livro afora, foram 26 anos. Olha o tanto de conflito aí que eu tive que passar, não é legal, não é legal. Aí depois eu fiquei só em teatro. Fiquei só no teatro, fazendo peça e tal. Aí vem mais outras questões do teatro, né? Porque o ator, ele tem mais acesso e mais possibilidade no teatro do que na televisão e nos meios de comunicação, até mesmo de comercial. Ainda mais se ele não for branco. Então, no teatro, eu poderia ser Branca de Neve tranquila, mas eu não posso ser Branca de Neve na televisão, a não ser que seja uma sátira.
E acho que foi no início desse ano. Eu estava numa cooperativa de teatro, aí a diretora virou e falou assim, eu quero que você seja Branca de Neve. Aí eu já comecei a ter uma formação diferente sobre como eu poderia agir com relação ao outro. Eu virei e falei assim, não vou ser Branca de Neve, não. Ela, por que não? Você não vai ser Branca de Neve, você Morena de Neve. Falei pra ela, você é Morena de Neve. Até porque o texto, a gente que escreve, né? Que escrevia. Então era tipo assim, você tinha uma semana, tinha que criar o texto. Aí eu, não, você é Morena de Neve. Ela foi, levou um susto, Morena de Neve? Eu falei, vou. E acabou que na construção da Morena de Neve, eu brincava com a questão do bronze, né? Que a Morena de Neve, aí a gente simulava que estava no cavalo, e a Morena de Neve indo na praia. Aí tinha aquela parte toda teatral, mas fica, cadê meu... Só que eu acho muito chato quando você, ainda mais quando é infantil, quando você fica, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, por que você, não sei o que. Eu acho um saco, porque a criança não é demente. A criança sabe o que você está falando, então você tem que falar o mais próximo da realidade daquela criança. Aí eu fui, aí eu ficava assim, eu botei o nome do... Porque eu gosto de botar uns nomes bem engraçados, né? Eu botei o nome do príncipe muito engraçado. Eu virei e falei assim, eu ficava assim pra ele, é Joseph Alexander, o nome do príncipe. Aí eu ficava, Joseph Alexander, cadê o meu bronzeador? Cadê meu bronzeador? Porque eu quero ficar mais morena, morena. E ficava o tempo todo frisando isso, morena, morena. Aí do nada eu virava assim e ficava, eu quero ficar morena, morena, porque eu quero causar no reino. Então, tipo assim, as crianças que foram assistir, muitas não eram brancas. As crianças se viram e viram possibilidades, eu posso ser princesa. Então, se eu me caracterizasse para poder passar aquela imagem da princesa branca... Não, eu quis passar a imagem de que toda menina pode ser princesa se ela quiser ser princesa. Ela pode ser uma princesa de contos de fada, ela não precisa ser a Branca de Neve. Mas ela pode ser a Morena de Neve, a Pretinha de Neve. O que ela se sentir bem, ela pode ser. Eu pensei, não, ela vai ser Morena de Neve. E o público começou a ficar encantado. Quando terminou a peça, que eu achei muito fofo, as crianças iam no vestido da Morena, ficava assim, Morena, Morena, eu quero tirar foto. Para mim foi o melhor prêmio. Porque você chega para esse indivíduo e aproxima ele daquilo ali. Agora, quando você coloca uma coisa muito rotulada aqui assim, eu vou ficar meio, oi, parece que você está olhando para uma entidade, uma coisa distante, né? Eu pensei assim, não. Então, eu sempre gostei de fazer as coisas assim, meio do contra, né? De estar buscando, não, por que eu tenho que, de questionar, mas sem ofender, por que eu tenho que ir por esse caminho aqui? Não, eu quero ir para ali. Ah, isso aqui não é, meu pai sempre dizia assim, isso não é para você. Mas não falava por quê. Isso sempre me incomodou. Como que isso não é para mim? Por que não? E uma das coisas que eu achei muito interessante, que eu fui criada em escola evangélica, eu estudei minha vida inteira em escola evangélica e vim de igreja evangélica. Mas até mesmo nesses meios existem divisões, essas coisas todas. Então eu via que assim, que meu pai, ele aceitava algumas coisas e falava assim, isso não é para você. Então eu fui descobrindo coisas que tem gente que pensa, pô, mas você, tem coisas que eu descobri tem 5, 6 anos. Muitas coisas que eu tive acesso foi depois de adulta, que às vezes tem gente que pensa assim, mas você ainda não fez isso ou não tem isso? Eu não tenho vergonha de falar, não tenho, não fiz. E daí? Vai mudar minha vida? Vai mudar a pessoa que eu sou? Não. Mas ainda eu acredito que assim, quanto à vida, você pode fazer, você pode buscar, você pode ter. Basta você querer. Agora, por que? É porque não teve acesso. Aí vem aquela história de novo, você realmente conhece o outro? Que é o que eu falo, você realmente conhece o outro? Você realmente entende de onde aquela pessoa veio? Por que ela tem aquele pensamento? Por que ela teve aquela situação? Eu lembro que eu fiz uma peça de um coletivo lá de São Paulo, que eles trabalhavam as questões do trânsito e tal, e a gente apresentou na Cidade de Deus. E a gente foi para 3 camadas da comunidade, da favela Cidade de Deus. Então, ali eu vi situações de observância, né? Aquilo ali é um mundo para eles. Então, eu que estou fora, eu não posso julgar aquela realidade baseada em 5 minutos, 20, 1 hora. Por mais, ali a gente ficou, acho que a gente ficou umas 6 horas. Mas a gente ficou só 6 horas. Eles vivem ali 365 dias do ano, há 40 anos, bota isso daí. E como que tipo assim, o poder público olha, enxerga essas pessoas? Eu tô ali só 6 horas. Tô ali só 6 horas. Então, uma coisa que eu percebi, que algumas pessoas falam assim, não tem mais jeito. Uma das coisas que eu percebi é que as crianças já têm um comportamento adulto, pelas vivências que eu tive, eles têm um comportamento adulto fora. Quando eles entravam dentro da escola,
A escola, ela tinha autonomia para tomar atitudes. Ela não era desrespeitada. E uma das coisas que eu percebi na escola, e lá fazendo o trabalho, é que quando a gente levou a peça, que era um infantil, falando sobre os cuidados no trânsito, as crianças eram crianças. Então, é tipo assim, existe solução. Tem como você intervir, tem como você salvar e fazer algumas coisas assim, trazer aquele indivíduo para conhecer a cultura, conhecer mais a educação, se aprofundar, se especializar. A questão é um trabalho contínuo. A gente só foi ali 6 horas. E eles tiveram aquela impressão, viram, gostaram e a gente depois, eles vivenciam aquilo ali e continuam. Eles não, tipo assim, eles não têm para onde ir. Aquilo ali é a vida deles. É o dia a dia. Agora eu cheguei, 6 horas, vou jogar. Não tem como. Aí eu conversando com uma amiga, eu falei assim, você viu o que aconteceu a ela? Que ela até faz parte do elenco, ela virgem. Você reparou a postura deles, como que mudou? Porque eles são mais... Não é nem agressivo no sentido pejorativo, né? Eles já têm uma postura meio já quase de adultos, pelo menos ali naquela parte que eles estavam. Mas é uma defesa, pelo meio em que eles vivem. Mas enquanto eles estiveram assistindo a peça, eles foram crianças. Eles se encantaram e foram a ela. E realmente. E de pedir autógrafo, de conversar com a gente, querer tirar foto. Eu falei, agora é isso. E tinha uma parte na peça que eu coloquei que eu achei muito engraçado, que ela tinha uma peruca cheia de lixo, né? Aí eu entrava e ficava assim, sai Piolho, mas uma voz assim, meio de gralha, meio afinada, meio falhando. Aí eu ficava, sai Piolho, sai Piolho, sai Piolho, dava um grito, sai Piolho, e jogava nas crianças. Aí as crianças faziam assim, começavam a se coçar para tirar e demorava um pouco, aí tinha umas crianças que não se mexiam, é meu filhinho. Aí a criança, não sou, então devolve meu piolho. Aí a criança ia lá, aí fingia que devolvia, e eu pegando ali, naquele local ali. Então tem como você plantar alguma coisa ali, mas tem que ser contínuo. Só que a maioria dos trabalhos que são feitos não são contínuos. Né? Aí vem uma outra questão também. Nesse último coletivo que eu participei, a gente foi num asilo. Tinham 22 senhoras naquele asilo. Aí foi daí que vem a questão da Dona Carla, que eu aprofundei, que é a melhor idade, que é a peça Melhor Idade. De 22 senhoras, 2 tiveram visitas. E elas enfeitadas, arrumadas, esperando a família. Aí eu não julguei a família, não sei. Eu fiquei sentada tentando entender que realidades foram aquelas para elas merecerem aquele fim, ficar ali esperando por alguém que não chegou. E será que só não chegou nesse domingo ou nunca chega? E quando foi feito o trabalho, eu virei e falei assim, pô, trabalho lindo, por que a gente não dá continuidade? Aí acabou que não teve. Mas aí vem a outra questão de você conhece o outro. Por que eu tenho que depender desse coletivo? Por que eu não fui sozinho? Por que eu não fui lá? Eu não posso ir? Então são coisas que às vezes, aí vem aquela questão de novo, que eu falo até para essa atriz que trabalha comigo nas bonecas. Por que a gente sempre joga pro outro? Se aquilo me incomoda, por que eu não vou lá e faço diferente? Eu não fui. Então a culpa é só desse coletivo? A culpa é minha também, eu não fui. Então, assim, às vezes a gente fica muito olhando o outro, vendo o outro, buscando o outro e esquece que a gente também faz parte desses erros, né? Você também faz parte desse coletivo? Não, hoje eu não faço mais parte, não. Mas digo, eu faço parte do coletivo de ter a mesma ideia, sim, de não dar continuidade. Então, assim, por que eu não fui lá depois? Por que eu não mantive um trabalho? Mesmo como não trabalho, mas como visita. Para poder ser a família dessas 20 senhoras que não tiveram visita. Mas isso é uma coisa que hoje em dia está extremamente comum, né? A gente vê determinadas coisas e fica sempre esperando que algum outro tenha uma atitude de quando aquilo já incomodou você. Por que você não fez nada? Então, se te incomodou, por que não fez? Não que a pessoa tenha a obrigatoriedade de fazer, né? Porque de repente... Mas aí vai julgar o outro? Pois é. Não, e fica naquela situação de eu vou esperar que alguém faça. O que está também super comum agora na rede, né? E que devia estar mais com isso aí, eu acho que devia estar mais enfatizado. Briga de marido e mulher não se mete colher. Eu já meti colher várias vezes. Tem que meter. Já meti colher e só não meti o cacete mesmo porque não era a situação, não pede. Não, tipo assim, não é da minha índole, porque a gente sabe que perde a razão. Não, mas é porque já teve situação de eu ver de briga, o cara socando, deu um soco na cara da garota, que ela caiu em cima do capô do carro.
escorregou para o chão, ele começou a puxar pelo cabelo, bater com a cabeça no chão, já ia começar a bicar a garota no chão, foi quando eu entrei. Agora veja bem, eu entrei, eu estou falando de uma cena que foi ali na Cantareira, em dia de evento, com uns meia dúzia de segurança na porta, todos eles vendo isso acontecer. E gente, um monte de gente ali, e todo mundo vendo acontecer. O único que foi lá fui eu, baixinho, magrinho. Aí as pessoas falam assim, caramba, ainda bate palma. Nossa, uhul. Depois, quando eu voltei lá, um segurança me reconheceu e falou, olha, a gente estava ali olhando. Se você não tivesse ido, a gente tinha ido. Não ia. Eu virei as costas e saí, entendeu? Porque eu não tenho mais nem o que comentar, não tenho mais o que conversar. Então eu digo que essa atitude é uma atitude que está cada vez mais comum. Mas quer ver uma coisa que as pessoas fazem muito e muitas das vezes me faz chorar? Eu tô vendo, como aconteceu uma situação que eu fiquei apavorada, o cara ficou ameaçando a mulher mais de 1 hora. O cara no muro filmando. O tempo que ele ficou no muro filmando, ele já teria ligado para a polícia, ele viu a mulher sendo assassinada. Então, para mim, eu penso no seguinte, minha opinião, ele é tão assassino quanto o cara, porque ele ajudou o cara a puxar. Ele é cúmplice. E esse vídeo viralizou, então ele é cúmplice. Ele é cúmplice. Eu pensando, será que esse cara consegue dormir? Como assim? Por que ele não fez nada? O tempo que ele ficou filmando, a justificativa dele foi, não, para que ele não ficasse impune. Mas ele não seria assassino, pelo menos não daquela moça. Se ele tivesse ligado, ele teria denunciado uma tentativa dele. Quando ele filmou, ele denunciou o fato, o assassinato. E ainda se cobrar na justiça, ele é cúmplice. Não, ele é cúmplice. Pega a hora, o tempo, olha só, o vídeo tem tantas horas. Ele filmou, aquilo me deu uma tristeza tão grande, a vida daquela moça, para ele é likes, né? Quantas curtidas ele conseguiu. Eu fiquei tão apavorada com aquilo, como a gente vê muito. Um exemplo, o que a gente está construindo aqui hoje, esse conteúdo aqui, 3, 4, 5 pessoas vão vir compartilhar ou comentar. Mas se a gente coloca lá, pancadaria, não sei o que, não sei o que lá, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, as pessoas vão compartilhar. Por que eu não compartilho coisas boas? Por que eu não chego, poxa, esse conteúdo é bom, esse conteúdo é relevante. Aí tem a questão do coleguismo, né? Ah, não está no meu ciclo, eu não vou divulgar. E também tem essa questão de eu só disseminar desgraça. Sim. Hoje em dia tá rodando mais a desgraça do que você colocar conteúdos, coisas que valem a pena. Eu vi uma situação que eu fiquei apavorada, é uma pessoa que é envolvida com a cultura. Se você for compartilhar cachorro sumido, pessoas internadas, se você clicar em cima da foto, aparece quanto aquilo rodou, né? Uhum. Ele foi, compartilhou, e na publicação dá pra perceber que ele pegou de algum lugar, estava escrito assim, alô Maricá. Mas é tipo um chamamento, alô Maricá! Aí esse rapaz está internado, está em coma, ninguém sabe quem é. Aí eu te pergunto, imagina a tortura da família. Sabe quantos anos está rodando essa foto desse menino? Há 4 anos. Caramba. Imagina a família, tipo assim, denuncia, volta, volta. Aí eu fui ver a quantidade de compartilhamento, acho que estava mais de 200 mil. O rapaz já estava morto. Era um estudante, se não me engano, da UFRJ, foi comemorar, foi pra não sei se foi ser com amigos e beber, eu não lembro a motivação. Mas ele acabou entrando em coma e realmente faleceu. Então esse rapaz, a imagem dele está rodando há 4 anos. Agora, se você chega para essa mesma pessoa que compartilhou isso, Alô Maricá, e fala assim, divulga meu livro lá. Ou divulga o armazém de quem criariza utopias. Depois me manda lá, que eu vejo. E não divulga. Por que eu não divulgo coisas que vai realmente mudar a vida de alguém, enriquecer a vida de alguém com conteúdo? Mas essas coisas as pessoas têm tempo para divulgar e falar. E volta aquela história do rapaz que a gente estava conversando mais cedo, sobre o racismo, o preconceito que ele sofreu. Estão compartilhando o endereço do comércio errado. Sim. Então, vamos supor, do jeito que as pessoas estão com ódio gratuito, os donos desse comércio que não tem nada a ver, não que os outros mereçam isso, do nada estão saindo, alguém resolve espancar. Sim. Como aconteceu em São Paulo, uma mulher que foi acusada de sequestrar criança, maus tratos, e mataram a mulher não tinha nada a ver. Já teve várias coisas dessa, né? Então, assim, são coisas que a internet a gente tem que ter muito cuidado, né, com quem vai divulgar, por isso que eu falo que eu filtro muito as coisas que você vai botar. E não me peça para compartilhar cachorro sumido, que eu não boto. Eu também não. Cachorro desaparecido, filho desaparecido, me desculpe, eu peço muito a Deus desculpa, isso é que apareça, mas eu não divulgo. Não divulgo, porque você não sabe a profundidade daquilo ali, as relações que envolvem, o que aconteceu naquilo ali.
Às vezes, vamos supor, por questões familiares, aquela pessoa fugiu, sofre algum tipo de maus tratos, fugiu, não quer ser aparecida, não quer ser achada. A verdade é essa, ela não quer ser achada. Então existe um infinito de coisas por trás disso. Quando eu aperto ali, eu tenho que... Epa, peraí. Você tem Até responsabilidade. onde isso vai? Você tem responsabilidade naquela ação ali. Então você filtra, tem certeza? Tem, mas eu não compartilho. Fala assim, me desculpa, Paulo, mas eu não compartilho. Você aceita ou não, vai ficar chateado comigo, mas vai passar, mas eu não divulgo. Porque eu já vi casos que a pessoa não está desaparecida. A pessoa, vamos supor, a pessoa não gostava daquela outra e quis sacanear com relação ao cachorro, não tinha nada a ver. Então, são coisas que as pessoas estão fazendo gratuitamente para prejudicar o outro, porque não está feliz com a vida, com alguma coisa, e vai... Mas o conteúdo não tem um divulga. lance também que eu acho que é meio complicado, que é delicado, porque é o seguinte, às vezes a pessoa divulga isso, a pessoa sumiu de fato, mas a pessoa aparece e eles esquecem de dizer que foi encontrada. Né? Mas sabe o que eu descobri? Teve uma pessoa que desapareceu, foi achada. As pessoas continuaram compartilhando, sabe por quê? Porque ela botou na página dela que a pessoa foi achada, mas na página da Andréia, ela compartilhou, ela tem 3 mil amigos, desses 3 mil amigos, 200 compartilharam. Mas ela não botou que a menina foi achada na página dela. Sim. E essas 300 pessoas quase não olham o Face direito, não viu que a Andréia, aí a Andréia viu, botou lá, não viu que a Andréia botou que essa pessoa foi achada. Essas 300 pessoas têm mais não sei quantos amigos que também compartilharam. Sim, fica... Então a coisa vai fazendo isso aqui. Então não chega. O multiplicador vai, né? E vai indo embora, e vai indo embora. Eu agora não tenho muito tempo não, porque uma pessoa muito conhecida e colocou o desaparecimento de não sei se foi um menino, não me lembro. Então, eu compartilhei, eu não faço isso também. Eu achei super legal, até quem estiver ouvindo aqui, foi você que me avisou. Essa pessoa foi na minha página e falou, Paulo, olha só, ela já foi encontrada. A família já publicou no perfil. Aí eu fui lá, agradeci a pessoa por ter feito o comunicado, deixei um tempinho para que as pessoas vissem e retirei a publicação. Porque senão aquilo vai... que quem compartilhou de mim, a partir do momento que eu tiro, cai para todo mundo. Então eu tiro, mas tem gente que não tira. Que não tira, e aquilo fica. Aí fica. Não, e desse menino que estava falecido, eu chamei um rapaz no privado e falei assim, se você tivesse clicado na foto, você descobriu que esse menino já... Falei, cara, olha a tortura da família. Toda vez, e o que aconteceu foi doído. Qual pai que quer que o filho vá antes dele? Então a família sofreu com aquela perda, e uma perda brutal, não foi uma perda, e mesmo que não fosse brutal, é brutal, porque os pais não esperam. Claro, sempre é. Então é praticamente contra a lei que eles acreditam, a lei da vida, o filho e primeiro. Então, imagina os pais, aí vai acessar a internet e tomar foto do filho. Sim. E aquilo sendo... É doído. Então, se põe no lugar daquela pessoa, daquela família, daquele ser. E as pessoas não estão numa frieza tão grande, uma gana, que não estão preocupadas com o efeito que aquilo vai causar na vida do outro. O que eu estou fazendo, gente, para o outro? Você está prejudicando o outro. Eu acredito até muitas das doenças da humanidade aí, principalmente a depressão que está numa crescente, é muito isso, vazio, são coisas... Eu estou jogando vazio para você, o raso. E se contenta com isso daí. As pessoas estão assim, não, isso aí tá bom. Tipo, como se tivesse, acho que nem com bicho você faz isso. É isso aí, pronto. E é o que as pessoas estão fazendo com o outro, divulgando, espalhando, e estão perdendo a coisa boa da vida. Aí vem aquela história que a gente estava conversando antes. Quanto mais eu estudo, não todos, mas a gente vê muito isso em muitas pessoas, quanto mais eu estudo, mais fora da realidade eu vivo. Porque eu chego num patamar que eu olho para as pessoas assim. Não. Eu começo a julgar, não é? Nem converso, eu julgo. Porque o meu saber, eu acho que o meu saber é tão superior que eu não posso perder tempo com você. Né? Você... Quem é? Ou então vem aquela arrogância. Quem é você? Para falar isso comigo. Só falta, como se estivesse num carro, né? Só falta baixar o vidro. Quem é você? Né? Como se aquele personagem do Chico Anísio, né? Você é o famoso quem? Você é o famoso quem? Então assim, busquem, a gente tem que buscar o conhecimento, tem que buscar ser melhor, aprender. Mas uma coisa que eu tenho até isso num texto. Se o seu saber não é gregário, não ajuda, não acrescenta, ele só serve para uma coisa, para a terra. Só serve para a terra, não serve para nada. Porque se o que eu tenho, o que eu faço é para prejudicar alguém, serve para quê? Se não for para ser uma coisa que multiplique, que traga as pessoas, que faça com que essas pessoas queiram. E eu converso muito com essa Sandra, que ela sofre na minha mão aberta, essa atriz. Porque às vezes ela começa a dar uma desanimada, porque o mercado tá difícil, porque tá não sei o que ela... Eu falo isso pra ela, minha filha, se você soubesse como é que tá a minha vida, você ia chorar.
Mas se eu não acredito no que eu estou fazendo, ninguém vai acreditar, porque ninguém é obrigado. O sonho é meu.